Eu assisti 2 vídeos hoje de manhã no YouTube e achei muito interessante o posicionamento de 2 pastores. Um deles fala sobre os comportamentos, as ações dentro de determinadas igrejas com as quais ele não concorda. E o outro falando sobre a questão do gospel e explicando o que é gospel, né? Que gospel vem de God spell, quer dizer, God é Deus soletra, né? Então, o gospel a gente entende como evangelho, né? Ou até voltado para questões evangélicas ou para assuntos evangélicos, para povo evangélico, né? Quando fala gospel. Então, eu achei assim a explicação, a explanação deles, eu achei muito interessante. E logo depois fiz a minha oração e eu encontrei um texto bíblico muito interessante, muito pertinente. Deixa eu fazer a leitura para vocês. A leitura está em 1 aos Coríntios 10, versículo 32, que diz assim: Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E em 1 Coríntios 9, 27 está escrito assim: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, a partir desses textos, dessas mensagens, desses versículos bíblicos que nós acabamos de ler e ouvir, nós entendemos que certas atitudes, certos comportamentos, certas ações nas igrejas ou relacionadas à igreja, direta ou indiretamente, elas acabam não contribuindo para aquilo que corresponde à vontade de Deus. Muitos estão fazendo as coisas dentro da igreja de Deus, quando na realidade não estão agradando a Deus. Com as suas ações pautadas em hierarquias, ou em questões não relacionadas diretamente à igreja, mas muitas vezes voltadas para uma visão mais secularizada. Então, quer dizer, a pessoa está fazendo a obra de Deus dentro da igreja e muitos pensam que estão agradando a Deus, ou melhor, às vezes nem pensam que estão agradando a Deus, porque isso não faz diferença para alguns, né? Jesus costumava chamar de hipócritas os fariseus, que atuavam como pessoas mercenárias que usavam a igreja de Deus para fazer fortuna, né? E isso é bíblico, isso está, a gente vê tudo isso dentro da Bíblia, na leitura bíblica a gente vê esses comportamentos, não somente no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento. Então, eu acredito que esses alertas servem para a gente despertar para aquilo que realmente Deus quer que a gente faça. E que aquilo que a gente venha fazer esteja de acordo com a vontade e com a direção de Deus. O Salmo 32:8 diz assim para nós, né? Que instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então, eu preciso fazer o quê? Saber que para fazer a obra de Deus, eu preciso ser instruída por Deus, eu preciso ser ensinada por Deus, eu preciso ser guiada por Deus, eu preciso ter a inspiração de Deus, eu preciso ter a unção de Deus, eu preciso ter a autoridade de Deus, eu preciso ter a permissão de Deus, porque Deus é o dono da palavra, porque Deus é o dono da Bíblia Sagrada, porque Deus é o dono da igreja, porque Deus é o dono de tudo.
e tem muitas pessoas querendo tomar as propriedades de Deus. Então vamos ficar alertas, vamos prestar atenção nos comportamentos, nas atitudes, ok? Um beijo no coração.